Boa tarde a todos. Bem-vindos a um webinar da AppSeries sobre segurança da informação. Eu chamo-me Paulo Miguel, vou apresentar este webinar. Ele terá uma duração de 45 a 50 minutos e no decorrer do webinar não haverá perguntas de microfone aberto, devido ao elevado número de participantes, pelo que solicitamos que as mesmas sejam colocadas por chat e tentaremos responder no fim do mesmo, se for possível. O webinar vai ser partilhado nas redes sociais da AppSeries e será enviado para todos vós que estejam inscritos neste webinar durante o dia de amanhã. Com o intuito de também de facilitar a chamada e não haver bloqueios, vou desligar a câmera e vou tentar iniciar daqui a mais um minuto só para os demais participantes se poderem ligar. Muito bem. O assunto do dia de hoje é sobre segurança de informação no teletrabalho, algumas regras básicas. Não vamos só debruçar sobre as questões em termos de teletrabalho, vamos abranger um bocadinho de tudo, o que é que são os bons cuidados a ter no nível da segurança de informação, a garantirmos que toda a segurança que se no dia a dia na utilização dos dispositivos informáticos e redes de comunicação sejam seguras. Seguras para nós, de forma individual, seguras também para as organizações pelas quais trabalhamos. Os princípios da segurança da informação dependem de três vetores. Só conseguimos ter uma informação segura se garantirmos a confidencialidade ao nível que é expectável da informação, ou seja, se a informação que tem níveis diferentes de confidencialidade, se assim se mantém durante o período de vida dessa informação, se está disponível se no dia que precisarmos não estiver disponível, já estamos com uma falha a nível da mesma segurança da mesma, bem como da integridade, ou seja, ela não pode sofrer alterações sem que tenhamos conhecimento. Senão, se perdendo a sua integridade, deixa de ter valor ou passa a ter um valor menos relevante. E, portanto, se nós perdemos a integridade da informação, deixamos de poder confiar nessa informação. E esses são os três grandes pilares de segurança da informação, seja ela informação pessoal, seja ela informação das organizações onde trabalhamos, seja ela decorrente de terceiros que nos é passada para nós. Acontece que a informação, há sempre risco de perda dessa informação, há sempre risco de perder a integridade, perder a confidencialidade ou a disponibilidade da informação. Isso porque a informação está armazenada em ativos ou em recursos, sejam eles suportes informáticos, sejam de papel, sejam outros suportes, onde guardamos e armazenamos informação, e decorrente disso há algum conjunto de ameaças que podem pôr em causa a segurança dessa informação. Essas ameaças podem ser internas, da própria organização ou do nosso comportamento enquanto individual, pode ser externas, de terceiras partes que tentam aceder a essa informação, seja por uma questão de acesso à informação confidencial, seja por tornar essa informação indisponível ou não, ou bloquear a integridade dessa informação, mas essas ameaças só se poderão concretizar se houver vulnerabilidades nos nossos sistemas informáticos, nos nossos sistemas de arquivo de informação, no nosso comportamento. E muito dos problemas da segurança da informação decorre do comportamento que nós temos no manuseamento dessa informação.
O que é que são os ativos ou recursos de informação? São todos os locais ou equipamentos que podemos usar para armazenar, para transmitir ou aceder à informação. São equipamentos informáticos, desde um computador, um telemóvel, um tablet, ou uma impressora onde há informação que é impressa. Pode ser uma pasta de arquivo onde estão também documentos guardados. Estão todos os equipamentos de comunicação que interferem num processo de comunicação, desde um router, desde uma central de comunicações, desde a própria rede do operador que usamos, em que a informação a ser passada por lá pode ser um ativo que pode pôr em causa a nossa segurança de informação. Tem as instalações físicas. Se temos informação mais relevante, devemos garantir que as nossas instalações físicas, onde guardamos essa informação, é protegida e, portanto, tudo isto se resuma que devemos ter a informação que consideramos relevante e queremos proteger de alguma forma salvaguardada em tudo onde ela é armazenada, onde ela é visualizada, onde ela é processada e conforme ela é comunicada com terceiras partes. Algumas ameaças. Nós estamos com o crescimento das comunicações e temos cada vez mais sistemas de comunicações, e mais facilidade de acesso a toda a informação que nós gerimos no dia a dia e armazenamos e controlamos. Também aumentaram as nossas ameaças. Não é só questão de situações que são conhecidas, de ataques piratas informáticos, ou chamados piratas informáticos, mas há um conjunto de atividades, a parte delas ou todas elas ilícitas, com o intuito de roubar a informação, de danificar a informação para que não se possa tomar ações com quem o dono da informação perca poder ou perder essa informação, mas também questões de ter acesso à informação de terceiros para uso próprio ou para uso criminoso. Temos algumas tipologias, no caso do malware, basicamente antivírus que podem transformar essa informação. No caso normalmente temos proteções para isso, já vamos falar um bocadinho deles mais à frente. No caso da engenharia social, exemplo, o caso do phishing, que é a tentativa de aceder a dados nossos através de alguns meios ilícitos. Negação de serviços, que decorre normalmente ataques massivos a um computador ou um conjunto de computadores, e o pior de tudo, a grande ameaça de todas, que é o comportamento humano. O maior problema que temos a nível da informação é o nosso comportamento inseguro na maneira como a tratamos. E é inseguro no dia a dia, nós não temos um conjunto de cuidados que deveríamos ter para garantir que a informação que nós gerimos, que nós acedemos em qualquer local, não se perca essa segurança dessa informação, não pondo em causa não só o negócio da empresa para o qual trabalhamos, mas também a informação nossa, a informação pessoal. Vamos detalhar um bocadinho mais todas estas situações agora já de seguida. Mas estas ameaças ocorrem porque há um conjunto de vulnerabilidades nos nossos sistemas que nos permitem que terceiros aproveitem essas vulnerabilidades para ameaçar a nossa informação. Passam por exemplo, a existência de um software desautorizado. Foi muito falado há algum tempo atrás, por exemplo, o Windows XP deixou de ter suporte e outras versões a seguir deixaram de ter suporte. Deixando de ter suporte significa que há vulnerabilidades nos próprios sistemas operativos que o fabricante o mesmo deixa de as corrigir. E isso pode permitir que terceiros aproveitem essas vulnerabilidades para atacar os nossos sistemas informáticos. Também não termos atualizações do software, seja desde um Windows, ou num telemóvel, se não atualizarmos regularmente o software, portanto, há vulnerabilidades que existiam nas versões anteriores, que, entanto, o fabricante os corrigiu. Nós não atualizando, essas vulnerabilidades são conhecidas de quem
quer usá-las para fazer algum mal e, portanto, podemos perder e perdemos a segurança de informação. Portanto, devemos ter sempre o software atualizado para limitar esta vulnerabilidade. Na existência de software antivírus, há um conjunto e vamos falar deles à frente a nível da ameaça de malware, um conjunto de ataques que são desde vírus menos perigosos a mais gravosos, mas que a existência de um software antivírus não nos resolve tudo, mas minimiza-nos os danos que podem acontecer e o número de ameaças que se podem concretizar também diminui. Portanto, diria que devemos ter sempre um software antivírus. Existem muitos softwares antivírus gratuitos e com um nível de qualidade significativamente razoável. Portanto, é sempre melhor que nada. Eu diria que todos os sistemas informáticos, tendo um telemóvel, ou um tablet, ou um computador, devemos ter algum software antivírus. Uma outra das vulnerabilidades é a utilização de comunicações não seguras. Nós também vamos falar um bocadinho mais à frente da questão das comunicações não seguras, mas quando todos nós, provavelmente, utilizando equipamentos móveis, nos ligamos em redes wireless, ou quando estamos num restaurante, ou estamos num aeroporto, no comboio, a maior parte delas não nos pedem nenhuma senha de acesso, e, portanto, não há garantia, ou nós não sabemos quais são os níveis de segurança que essa rede tem. Portanto, sendo de livre ligação, pode alguém também se ligar e estar a ver o nosso equipamento nessa rede e de alguma forma acedermos a ele e à informação que lá está guardada. Ter códigos de acesso e passwords escritas ou disponíveis para terceiros. Muitas vezes acontece, cada vez menos, mas que pela regularidade temos que mudar passwords, muitas passwords temos que escrevemos. Escrevemos num bloco, escrevemos num caderno, que fica numa gaveta, que fica ao lado do computador. Algumas vezes encontrávamos por baixo dos teclados ainda passwords escritas. E isso é um mau exemplo, é algo que não se deve fazer. Uma password escrita ao lado de um computador para alguém tentar aceder. Até que não seja naquele momento, poderá ver a password, memorizar e, passado algum tempo, tentar aceder a esse sistema ou a essa informação utilizando aqueles códigos e passwords. Uso de passwords pouco seguras. Outra das questões que é cada vez mais relevante, e vamos também falar um bocadinho dela, quais são as regras que devemos ter na criação de passwords e a utilização de passwords seguras. E há cada vez mais que os próprios sistemas informáticos aconselham a utilização de passwords seguras, inibem algum tipo de password menos segura, mas em todo caso não há regras que devemos ter na utilização de passwords. Uma delas é nunca utilizar uma password, seja o nosso nome, o nome de alguém muito próximo da família, do animal de estimação, porque são informações facilmente acessíveis e, portanto, se usarmos passwords com essa facilidade, alguém poderá detectar e identificar essa password e ter acesso à nossa informação. E depois, pouco cuidado na utilização de sistemas de informação. Também vamos falar um bocadinho desta outra vulnerabilidade, também mais à frente nas regras a aplicar, mas que basicamente tem a ver com onde é que nós usamos os sistemas e como usamos esses sistemas. E sim, há muitos cuidados que temos que ter na utilização de sistemas de informação. Não só o local, que informação estamos a aceder num determinado local. Por exemplo, ir num comboio e estamos a aceder à informação privilegiada ou confidencial da empresa porque estamos a fazer algum trabalho. Não sabemos quem é que está sentado ao nosso lado, até pode ser uma empresa concorrente e, portanto, ao estarmos a trabalhar no comboio para ganhar tempo, estamos a passar informação ao nosso concorrente. Portanto, devemos ter sempre cuidado como utilizamos isso. É verdade que no regime de teletrabalho, em princípio, esta regra que não será de preocupação maior, mas é uma regra para ter sempre. Ok, vamos agora então falar o que é um malware. Basicamente, é tudo o que seja software malicioso, que apresenta basicamente todas
todas as grandes famílias de vírus e que outros parecidos. Há um conjunto de categorias diferentes dentro do malware, mas basicamente é software malicioso que se instala no computador para ter acesso a recursos da máquina ou recolher a informação do utilizador que vai depois ser enviada para terceiros. Também existe, e este muito mais, tem-se ouvido muito falar nos últimos anos, que é o ransomware, em que basicamente é um software malicioso que, ao instalar-se na nossa máquina, vai encriptar o disco da máquina, de modo a que depois pedir um resgate. E, portanto, o criminoso que vai não é pelo acesso à informação, é por nos tirar disponibilidade à nossa informação e pede resgate para nos devolver essa disponibilidade. Houve ataques, tem havido alguns ataques nos últimos anos, mais ou menos massivos, aparentemente aleatórios, mas a verdade é que pode ocorrer qualquer um. E mais uma vez, se um ataque da maior parte dos malwares, nomeadamente alguns vírus, os nossos antivírus conseguem detectar e conseguem filtrar que aquilo é um vírus que está a tentar aceder à informação, os ransomware não, a maior parte dos antivírus não detectam um ataque de ransomware. Temos que ser nós, com o nosso comportamento, a evitar esses danos que esse software nos pode causar. Engenharia social. São das práticas mais antigas para recolher informação. Basicamente, há um conjunto de regras ou de exemplos do que é isto e passam sempre a explorar alguém ou atividade de alguém, de uma partir daí ter abertura de um caminho para acesso à informação da empresa. Há casos vamos falar um caso já a seguir mais particulares, que são os mais vulgares também, que é o phishing, e vamos um bocadinho falar. Este é o tipo mais comum que há. Basicamente, quase todos nós já recebeu, de certeza, um e-mail fazendo-se passar por um banco, por uma conta da Apple, uma conta da Google, a pedir informação ou pedir para utilizar a password para validar um acesso ou porque houve um acesso indevido. Basicamente, isto é um processo relativamente simples de fazer, recolher acessos de utilizadores, porque isto decorre de tentar, enviando e-mails massivos aleatórios, basicamente, ele vai entrar em muitas caixas de correio, faz um link para um site específico onde vai pedir as passwords. O site é muito parecido com o original. Nós vamos colocar o nosso código de acesso e a nossa password e aquele site o que é que nos vai dizer? Vai dizer que está errado e nesse momento reencaminha-nos para o site verdadeiro. Portanto, quando nós vamos colocar outra vez o código de acesso e password, vamos estar já no site verdadeiro e não vamos detectar que estivemos no falso, porque eles são mesmo muito parecidos. Isso faz-nos que, passados uns dias, alguém vai ter acesso à nossa informação, inclusive pode ser um acesso à informação bancária, e depois depende do que é que vai conseguir fazer com essa informação. Portanto, devemos ter muito cuidado com isto, porque é situações que ocorrem com muita frequência. Vou-vos mostrar aqui um exemplo. Este é um e-mail de aviso supostamente da Apple, dizendo que há uma atividade incomum na sua conta para recuperar o dinheiro, foi gasto dinheiro supostamente sem autorização num determinado serviço. Mas se nós repararmos, o ID que está aqui não é da Apple, é de uma conta suportes.cz. Portanto, um dos cuidados a termos, nomeadamente para e-mails de phishing, é olharmos para o conteúdo e vermos se o conteúdo é coerente com o emissor do e-mail. E se não for coerente, não fazermos nada. Se for coerente, podemos ver. E se não é um serviço que nós não usamos nos últimos dias, provavelmente não faz sentido que tenha acontecido algo de uma conta errada, de uma utilização de valores errados.
Um outro exemplo, um aviso que uma determinada conta do correio está full, está cheia, para fazer o upgrade. O problema é que vem de um serviço que também não era verdadeiro, não seria nunca de ter essa, onde nós não temos conta do correio. Portanto, devemos olhar para essas questões com algum cuidado para validar que não temos informação ou não estamos a dar nossa informação a terceiros a quem não devíamos dar. Uma outra ameaça muito mais ligada às empresas, que é a nível de negação de serviços. Basicamente, são ataques que tentam colocar que um determinado serviço de uma determinada empresa não esteja a funcionar. Exemplo, um ataque massivo aos sites ou aos servidores de uma EDP, ou de uma Vodafone, ou de uma Mel, em que provoca que uma sobrecarga das comunicações ou de solicitações aos servidores deles, em que vai degradar o serviço. Tipicamente, é um nível de ataque só da imagem da empresa que é atacada. Não há um ataque de crescida, não há uma perda crescida da informação, vai haver uma indisponibilidade da informação para os clientes ou para os utilizadores daquele site ou daquele serviço e, portanto, há uma degradação da imagem, uma perda de confiança na empresa. São tipos, normalmente, de forma massiva, ataques concertados e que podem causar danos quase sempre só e apenas de imagem. Ok, o que é que nós devemos fazer para implementar medidas de proteção? Identificamos vulnerabilidades, identificamos quais são as nossas principais, devemos ver quais são os nossos recursos, quais são as principais ameaças que nos podem causar dano e dessas ameaças, quais são as vulnerabilidades que os nossos sistemas de informação têm que podem ser aproveitadas para causar dano aos nossos sistemas. Portanto, vamos ter que identificar recursos informáticos, equipamentos, telemóveis, tablets, impressoras, o que é que nós temos, quais são as ameaças que nos podem ocorrer e quais são as vulnerabilidades que podem ser aproveitadas por terceiros para concretizar essas ameaças. Vulnerabilidades dessas podem ter mais origem, daquilo que nós falamos, e há muitas outras, aqui vamos só falar um bocadinho. A nível das medidas de proteção que podemos implementar, há 3 grandes grupos. As comportamentais, tecnológicas e físicas. Vamos falando ao contrário. As físicas têm a ver com limitação de acesso à informação ou ao recurso onde a informação está guardada. Portanto, se um sistema, se o nosso equipamento estiver protegido, não vai haver acesso a ele, não havendo acesso ao equipamento ou à informação, ela estará segura. As tecnológicas têm tudo a ver com a parte tecnológica dos nossos sistemas informáticos, que softwares usamos, que antivírus usamos, como é que protegemos os nossos equipamentos. E depois as comportamentais, que têm a ver com o comportamento de cada um de nós, que tipicamente são as que são mais difíceis de implementar, porque o ser humano é muito pouco sistemático nos comportamentos que tem, e mudar comportamentos demora algum tempo e é difícil. Portanto, diria que os comportamentais são as mais difíceis de implementar, mas são aquelas que são mais baratas e provavelmente trazem mais resultados de imediato a nível da proteção da informação. Seja a situação num trabalho, um teletrabalho remoto, como estamos a fazer agora, seja num princípio de trabalho ativo dentro da nossa organização ou quando estamos a circular normalmente na nossa atividade normal. Vamos falar de algumas medidas de proteção a nível de comportamentais, são aquelas que mais nos podemos atuar mais facilmente e que se aplicam em qualquer situação da nossa vida do dia a dia. Sempre que tenhamos que usar passwords, devemos usar passwords com um nível de segurança robusto. Pelo menos devemos ter sempre 8 caracteres, preferência até devemos ter um bocadinho mais, 10, 12, alguns sistemas já nos obrigam a 10 ou 12 caracteres. Devem ter números
devem ter maiúsculas e devem ter um símbolo. Tenho aqui um exemplo, que é a palavra futebol, trocando um T pelo 7 e o L por 1 e um ponto no fim. Ou seja, não é só para dar um exemplo, não usem esta, não é? Que é uma password que não é muito difícil de memorizar, mas que a nível de segurança já tem um nível de segurança relativamente elevado. Porquê? Porque nós, ao digitarmos, já vamos misturar números com letras e, portanto, por aí há algum cuidado, ou seja, é mais difícil detectar alguém que esteja ao nosso lado essa password. Não use sempre a mesma password em todos os sites e aplicações. Evidente que nós cada vez mais temos muitos sites onde fazemos registros, muitas aplicações temos que usar e caímos na tentação de usar em muitas delas as mesmas passwords. Qual é o problema disto? É que, como há muita referenciação entre aplicações, entre redes sociais, entre sites diversos, se alguém encontrar uma password nossa que é associada a um determinado e-mail num determinado site, vai tentar usar aquela password em muitos outros sites. E, portanto, uma situação pontual transforma-se numa situação massiva de risco de perda de segurança. Portanto, o ideal é termos usarmos passwords específicas para cada site, ou pelo menos reduzir o número, ou ter várias passwords que serão usadas em função do nível de segurança que nós queremos em cada um dos sites, de forma que se houver perda de uma delas não tenham acesso a todos os serviços que estamos a usar. Mudar a password com alguma frequência. Aqui depende sempre da nossa capacidade de gestão das passwords. Diria que pelo menos 6 em 6 meses fazia sentido mudar as passwords. Sempre que tenhamos suspeita de que houve um acesso indevido a alguma nossa conta, devíamos mudar as passwords dessa e de outros serviços que tenham passwords igual ou muito semelhante, de modo a ficarmos protegidos. Sendo que isso algumas vezes é difícil de conseguirmos controlar. Uma outra questão é não escrever a password em locais acessíveis junto do computador ou do tablet. Ou seja, nunca termos a password escrita. Uma outra questão que não está aqui referida, que é ter atenção quando estamos a digitar passwords. Se alguém estiver ao lado com um telemóvel a gravar um vídeo em câmera lenta, vai ter uma percepção de todas as teclas que nós clicamos na digitação da password. Portanto, tenham atenção a isso, especialmente em locais públicos. Se há alguém ao lado com um telemóvel apontado para nós, porque pode ser uma tentativa de nos roubarem a password e o código de acesso, gravando em câmera lenta, e se experimentarem isso, vê-se perfeitamente quais são a password que estamos a escrever com muito detalhe. Nunca instalar programas que desconheça a origem. Muitas vezes, por razões diversas, pessoais, profissionais, precisamos de abrir uma determinada extensão de fecheiro, ter alguma coisa, um programa para experimentar qualquer coisa, e aparece-nos no site um programa para download. Não conhecendo a origem desse programa, ele pode vir infectado com um vírus para nos recolher informação nossa e copiar para terceiros. Portanto, teremos que ter aí algum cuidado nessa utilização, de modo a evitar dar, entre aspas, o ouro ao bandido de uma forma muito simples. Portanto, se precisamos de um programa, ou mesmo o fabricante, o site do fabricante, ou se for as próprias Apple Store ou a Google Store, algum local ou Microsoft Store, onde haja uma segurança de que o programa que lá estão são seguros e que não tem algo de malware lá no meio. Não abrir página de internet que se receba por links, por e-mails de origem desconhecida. É um bocadinho aquilo que já tínhamos falado um bocadinho atrás, do phishing, que é, se eu recebo um e-mail que eu não conheço a sua origem, e se tiver um link, se eu abrir aquele link, posso estar a fazer o download e
instalação de uma aplicação ou de um add-on para o navegador de internet que estiver a usar, e a partir daí ele gravar e comunicar para terceiros os dados de e-mails, de logins, de passwords que eu utilizar. Portanto, essas origens, sempre receber um e-mail de uma origem desconhecida, ou que tenha um fecheiro com um formato estranho, ter muito cuidado na abertura desse fecheiro, pelo dano que pode vir a causar no nosso sistema informático. Verificar-se, portanto, sempre se o e-mail do remetente é concordante com o texto do e-mail, aquilo que vimos agora no exemplo do phishing. Algo que se deve sempre verificar para validar que não há informação ali errada e que não é uma tentativa de nos levar para um site diferente do que parece ser para nos recolher a informação. Usar sempre uma rede wireless que conheça a origem e que tenha password de acesso. Ou seja, a questão de usarmos uma rede wireless segura. Sendo que nós agora estamos em casa, estamos a trabalhar a partir, a maior parte de nós, tentar a trabalhar com a rede dele, mas imaginem que a nossa rede falha e está uma rede do vizinho que até está disponível não tem password. Atenção a isso, porque não há garantia que ele não tenha um programa lá a correr nessa rede e que todas as pessoas que se ligarem a ele vai conseguir recolher a informação. Imagina uma outra situação, a questão dos hotspots públicos. É um bocadinho o mesmo cuidado. Não devemos usar hotspots em locais públicos para transferência de informação, seja confidencial ou acesso a serviços sensíveis. Isto não só porque os locais que lá se encontram e os serviços, não sabemos se existe algum software de monitorização de todo o tráfego da rede, mas também podemos não ter a certeza de quem é aquele serviço. Imaginem todos nós, com um smartphone, conseguimos estar num café, criamos uma rede, um hotspot pessoal, com o nome do cafezinho ou da esplanada e sem password. Portanto, se nós tivermos um programa de monitorização, todas as pessoas que se ligarem a partir dali àquela rede, porque até descobrem este café ou esta esplanada tem aqui uma rede wireless com bom sinal e gratuito. Vão-se ligar. Portanto, pode estar alguém a monitorizar toda essa informação. E se tivermos acesso a um serviço bancário, provavelmente pode recolher o código e a password que está a ser digitada lá. Portanto, tenham atenção a isso e evitem usar cuidado na utilização de dispositivos ao lado de outras pessoas, especialmente em locais públicos. Um aquilo que já falamos atrás, a questão do comboio. É muito normal a maior parte das pessoas aproveitar, por exemplo, quando é comboio, quando está no aeroporto ou quando está em qualquer sítio à espera, aproveitar para trabalhar no portátil. O problema é que não sabemos quem é que está ao lado, quem é que está a passar, se é alguém da concorrência, se é alguém que possa ter interesse na informação que nós estamos a manipular, que estamos a analisar, que estamos a tratar. Portanto, devemos ter algum cuidado com isso para evitar perda dessa informação. Não deixar dispositivos informáticos desprotegidos ao alcance de estranhos. Uma das regras é que sempre que nos ausentamos, o computador deverá ser bloqueado de modo a que peça a password de acesso. Mas também um telemóvel ou também um tablet. Muitas vezes os acessos que temos num telemóvel ou num tablet ou a informação que lá pode estar guardada pode ser, portanto, mais relevante. E por isso devem ter códigos de proteção e códigos que sejam relativamente, não seja muito linear ou que não tenha referenciação a nós para se poder ter acesso. Por último, cuidado na digitação de códigos de acessos e passwords. Já falamos um bocadinho atrás, que é, portanto, evitar digitar isso se virmos que alguém está a olhar ou com um telemóvel direcionado para o nosso teclado, porque se estiver a gravar, e desafios todos a experimentar, se puderem, uma gravação quem conseguir, uma gravação em câmara lenta, vai ver o efeito que é ao gravar, ao digitar uma password, em que se consegue perfeitamente ler toda a password que foi digitada durante esse tempo.
Algumas medidas de proteção tecnológicas. Sempre que estamos a trabalhar remotamente e nos ligamos aos servidores da empresa, deveríamos usar uma VPN. Para quê? Para garantir que basicamente uma VPN vai criar um canal de comunicação que é seguro, desde o computador aos servidores. Portanto, no início da ligação pode não ser segura, mas desde que a VPN seja ativada de ponta a ponta, cria um túnel de transferência de informação que está totalmente protegido de visualizações por alguém que esteja fora desse túnel. Isso dá-nos segurança e o cuidado no trabalho e na informação que vai lá estar, que vai passar, vai se manter confidencial, sem acesso por terceiros. Cuidado na escolha de ferramentas de teletrabalho. Isto aqui vamos falar um bocadinho do que todas elas podem, ou muitas delas têm fragilidades, outras melhores e outras piores. Há algumas regras que se devem de aplicar. Todos ouvimos falar muito dos problemas do Zoom. O meu problema do Zoom tinha a ver com a utilização que fazia. Tudo bem que o Zoom não tinha aquilo que está na linha seguinte, ou seja, não fazia encriptação ponta a ponta dos dados, mas as aplicações têm alguma dificuldade em encriptar quando tem a ver com a imagem, porque a informação fica muita quantidade de informação para fazer a encriptação no início da transmissão e na recepção, mas há cuidados a ter, e alguns deles a maneira como divulgamos o ID da reunião, ou seja, direcionado só por e-mail, para os destinatários da reunião, ter uma password de acesso, de modo a que quem se aceder a essa reunião tem que conhecer a password para poder aceder à reunião. De preferência, a password não ser enviada no mesmo e-mail que foi enviado o convite para a reunião, porque se aquele e-mail se extraviar, certeza que quem o aceder a ele vai ter acesso às duas situações, ao ID da reunião e ao e-mail e à password. Em quase todas as aplicações de trabalho remoto ou teletrabalho permitem criar uma sala de espera. É um bom princípio. Significa que só o organizador, ou depende depois de algumas aplicações, só permitem que seja o organizador ou os organizadores a autorizar a entrada da sala de espera para a reunião, ou outros permitem que qualquer uma das pessoas que esteja ativa na reunião possa permitir a entrada de terceiros. Mas se tivermos um ID perfeitamente identificado e que é divulgado aos participantes na reunião, uma password e com sala de espera, todas as situações serão mais seguras. O que acontecia com o Zoom, por exemplo, é que a maior parte das pessoas usa o Zoom não põe password e não cria sala de espera. E, portanto, se aleatoriamente tentarmos números de reuniões, vamos encontrar algumas. E, portanto, entramos automaticamente na reunião. Portanto, na escolha do software de trabalho, deve-se usar, portanto, softwares que permitam a encriptação das comunicações. Há muitos deles seguros. Usando os princípios que enumerei anteriormente, diria que quase todos eles são minimamente seguros. Que em termos de globais, portanto, a nossa segurança da informação tem a ver com os nossos recursos, as nossas ameaças, as nossas vulnerabilidades, estão-nos num nível de risco. Para nós conseguirmos nesse nível de risco, temos que reduzir as nossas vulnerabilidades. Há uma norma que é certificável, que é a ISO 27001, de sistemas de gestão de segurança da informação, em que estabelece um conjunto de princípios, de controles que devem ser aplicados para garantir a segurança da informação num sistema de gestão como aos outros sistemas. E basicamente o princípio é reduzirmos as nossas vulnerabilidades de modo que o risco diminua por inerência dessa redução das vulnerabilidades existentes na nossa organização. A ISO 27001 mas tem uma estrutura de alto nível.
já equivalente a todas as outras, com requisitos também gerais equivalentes às outras normas, por exemplo, a 9001, e como anexo e de aplicação são 114 controlos, que são onde definem princípios que devem ser aplicados dentro da nossa organização para garantir a segurança da informação. Princípios destes que vão desde segurança das instalações, controle de segurança dos dispositivos informáticos, preocupações a nível do conhecimento e do comportamento dos recursos humanos, de modo a que a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação não seja colocada em causa para a informação que é considerada relevante pela organização. E, portanto, com base nesses princípios, e aplicando esses controlos, a organização vai ter um maior controle sobre a segurança que gera, que trata e que arquiva, e os seus colaboradores, quando estão a trabalhar com essa informação, vão também ter melhores práticas e maior segurança na informação que tratam e que geram. Conjuntamente a essa A27001, há mais um conjunto de normas nessa família, entre os quais vou realçar estas 4, em que a 27002 são práticas de como se aplicar os controlos que estão referenciados na 27001, ou seja, o que é que nós devemos fazer para garantir que a segurança da informação se consegue, e aqueles 114 controlos, como é que os devemos aplicar na nossa organização, com alguns guias de aplicação. A 27005 é uma norma sobre a gestão do risco a nível de segurança da informação. Portanto, o que é que nós devemos tratar? Basicamente, parte do princípio de identificarmos ameaças, vulnerabilidades e, com base nessas ameaças e vulnerabilidades, estimar o nível de risco para a informação com base nessas ameaças e vulnerabilidades. Depois temos duas outras normas, nomeadamente a 27018, que são um código de práticas para proteção de informação pessoal, de identificação pessoal, que quando se utiliza serviços de cloud públicas, ou seja, quando é uma organização, enquanto processador de informação de identificação pessoal, arquiva essa informação em serviços de cloud pública. E depois a 27701, que é uma norma para requisitos e guidelines para a gestão da informação pessoal. Basicamente é uma norma que tenta fazer uma aplicação do RGPD no contexto certificável e do complemento à 27001. Espero que tenha sido útil e que tenham esclarecido algumas dúvidas que possam ter. Espero que apliquem algumas das regras que fomos aqui falando, que serão úteis na utilização e na proteção da segurança da informação de todos nós. Se houver alguma questão, coloquem pelo chat, se for possível, tentarei responder por um meio ou por outro. E muito obrigado pela vossa atenção e pela vossa participação. Meu nome e nome da série. Obrigado a todos.